Paz e bem, sejam bem-vindos a este vídeo. Neste canal, vamos prosseguindo com o curso Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os fatos. Este vídeo tem como título o demônio nos catecismos da Igreja Católica, o Catecismo Romano ou de Trento. Bem, os catecismos, eles são como que compilações da doutrina católica, de modo sistemático, expressam a fé da Igreja. O primeiro catecismo a nível universal da Igreja Católica foi o chamado Catecismo do Concílio de Trento, ou Catecismo Romano, publicado em 1566, a pedido e após o Concílio de Trento, que foi realizado de 1545 a 1563. Já existiam algumas espécies de catecismos, mas em âmbito local. O Catecismo Romano foi publicado no contexto da Reforma Protestante. Em 1517, com Martinho Lutero, surgiu o protestantismo e a Igreja sentiu a necessidade de publicar, a nível universal da Igreja, um catecismo que expressasse o conjunto da doutrina católica. E assim foi feito. Outros catecismos que vão se tornar importantes e conhecidos no seio da Igreja serão o Catecismo de São Pio X, o Catecismo da Igreja Católica, no tempo do pontificado do Papa João Paulo II, o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, por Bento XVI, o Yucat, o Catecismo para os Jovens, também no tempo do Bento XVI. Então, esses são os catecismos mais conhecidos. É bom lembrar que todos esses catecismos, eles possuem um caráter pastoral. Na sua formulação, eles não são dogmáticos. No entanto, eles expressam o conjunto da fé da Igreja. Por isso são significativos. Então, neste vídeo, nós iremos abordar o Catecismo de Trento, ou Catecismo Romano, e nos vídeos posteriores iremos também abordar o Catecismo de São Pio X e o Catecismo da Igreja Católica. Bem, prossigamos então analisando o Catecismo Romano. No capítulo 1, artigo 1, em que se fala, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, no parágrafo 17, se irá falar sobre os anjos e os anjos maus. O texto diz: a par do firmamento, Deus criou do nada seres de natureza espiritual, os inúmeros anjos, cujo ministério era servir-lhe e assistir diante de seu trono. Conferiu-lhe depois o admirável dom de sua graça e poder. Se na Bíblia está escrito: o demônio não persistiu na verdade, não padece dúvida que ele e os outros anjos rebeldes haviam também recebido a graça, desde o primeiro instante de sua existência. Os anjos maus, dotados que eram todos de prendas celestiais, muitos deles abandonaram, todavia, a Deus, seu Pai e Criador. Foram, por conseguinte, derrubados de seu alto trono e detidos numa prisão muito escura da terra, onde agora sofrem o eterno castigo de sua soberba. Deles escreve o príncipe dos apóstolos: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, acorrentando, os precipitou nos abismos do inferno para serem cruciados e tidos em reserva até o dia do juízo. E aqui o texto do Catecismo está citando a Sagrada Escritura. Bem, este parágrafo está nos dizendo tão somente a realidade da fé da Igreja, de que Deus criou todas as coisas, inclusive seres espirituais bons, e que, no entanto, alguns pecaram, caíram, e são estes os demônios. Note que o texto não fala qual foi o pecado dos anjos ou como foi a queda dos anjos. Tão somente nos diz que existem seres espirituais criados por Deus bons que, no entanto, caíram. No artigo 2, em que se fala de Jesus Cristo, no creio, falando que o fiel deve estar submisso a Cristo, e o texto ali do Catecismo usa a palavra escravo, para nos falar dessa submissão que devemos ter a Jesus Cristo, aderir a Jesus Cristo. O parágrafo 12 nos fala desta adesão a Cristo a partir do compromisso batismal. E o texto do Catecismo assim nos diz:
Na verdade, assim o prometemos à porta da igreja, quando recebíamos a iniciação do batismo. Ali declaramos que renunciávamos a Satanás e ao mundo para nos consagrarmos inteiramente a Jesus Cristo, mas, desde que para entrar na milícia cristã nos entregamos a nosso Senhor por tão santo e solene compromisso, que castigo não mereceríamos se, depois de entrar no grêmio da igreja, depois de conhecer a vontade e os preceitos de Deus, depois de receber a graça dos sacramentos, fôssemos viver segundo as leis e normas do mundo e do demônio, como se no dia do batismo nos houvéramos alistado no serviço do mundo e do demônio, que não de Cristo nosso Senhor e Redentor. Então aqui o texto usa a palavra, né, Satanás e o mundo, demônio e o mundo, então somente para nos expressar, né, a realidade que é contrária a Deus. Se no batismo nós aderimos a Jesus, não podemos viver a partir de Satanás e do mundo, ou do mundo e dos demônios, ou seja, não podemos viver a partir de uma outra lógica, de uma outra forma de vida que não aquela a partir e ensinada por Jesus Cristo. É isso que o texto aqui nos diz. No artigo 4, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, o parágrafo 14 nos fala dos frutos da paixão de Jesus. E entre eles, o texto diz: em segundo lugar, livrou-nos da tirania do demônio. O Senhor mesmo disse: eis chegado o julgamento do mundo. O príncipe deste mundo será expulso agora, e eu atrairei tudo a mim quando for elevado da terra. Então, pela paixão de Jesus, nós somos livres, libertos da tirania do demônio. E aqui, por tirania do demônio, o que se entende? Tirania do demônio é tudo aquilo que é contrário a Deus e tudo aquilo que nos afasta de Deus e com suas consequências. A maior delas, a morte enquanto separação definitiva de Deus. Então a paixão de Jesus nos livra dessa tirania do demônio, nos livra de tudo aquilo que nos põe em oposição a Deus. Jesus nos traz a salvação e nos leva à comunhão com o Senhor, vencendo a morte e vencendo assim tudo aquilo que nos afasta do Senhor. O artigo 8, falando da sentença dos maus, no parágrafo 9, diz: volvendo-se então para aqueles que estarão à esquerda, lançará sobre eles o rigor de sua justiça, usando as palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado aos anjos e aos demônios e seus anjos. Aqui o texto nos lembra a parábola do Evangelho de Mateus, que nos fala do juízo final, né? Quando o Senhor colocará à direita e à esquerda, e aqueles que estão à esquerda, a condenação eterna. Então, aqui o texto está falando da condenação daqueles que não foram fiéis a Deus, não buscaram a comunhão com Deus, não praticaram o bem. Todos esses são lançados, né, no inferno, porque eles mesmos se fecharam ao amor, se fecharam a Deus, né, e vão então experimentar o afastamento definitivo de Deus, porque foi aquilo que eles buscaram durante a sua vida, e então, junto com o demônio e os seus anjos, estarão afastados de Deus, porque se fecharam a Deus. Então, o texto aqui fala da condenação eterna àqueles que se fecharam a Deus, né, e ao seu amor. E esses experimentarão a condenação definitiva com os anjos e os demônios. Esse parágrafo ele está ressaltando a doutrina da igreja, lembrando que essa doutrina ela foi, por vezes, contestada naquela tese de Orígenes, né, que propôs, ele mesmo não defendeu essa tese, mas ele propôs como uma tese teológica a doutrina que, no fim definitivo dos tempos, os demônios e os condenados seriam readmitidos à comunhão com Deus de um modo definitivo. Teoria chamada de apocatástase. A igreja diz não, né? Aqueles que se fecham a Deus de modo definitivo permanecerão afastados de Deus porque fecharam o coração a Deus, ao amor, à salvação, tal como os demônios e os seus anjos, né? Que desde toda a eternidade, numa decisão definitiva, se colocaram contra o Senhor e assim permanecerão. Então, é disso que fala essa doutrina. Na parte 2 do Catecismo Romano, parágrafo 64, quando se fala do batismo, o texto fala sobre os exorcismos. Lembramos que era uma prática comum na igreja primitiva, desde a igreja primitiva, que no rito do batismo havia um momento chamado de exorcismo.
né? Então aqui o Catecismo Romano relembra essa prática que havia, né, que permanecia no rito do batismo. Então o texto diz, segue-se o exorcismo. Ele vai dizendo e vai falando as etapas do rito do batismo. E fala dessa etapa que é chamada o exorcismo. Consta de santas e piedosas fórmulas e orações cuja finalidade é expelir o demônio, rebatendo e anulando a sua força. Ao exorcismo emparelham-se depois outras cerimônias. Em seu caráter místico, cada qual incorpora uma ideia particular e profunda. Ora, ninguém admite que aqueles que não são batizados estão possuídos pelo demônio. Claro que não. No entanto, o exorcismo no rito do batismo eram orações, fórmulas de orações para espantar o demônio, se assim a gente pode dizer, rebatendo e anulando a sua força. Como que para dizer, aquela pessoa que vai ser batizada, né, não vive agora a partir do demônio e suas obras, mas a partir da graça de Deus. Então, esse é o sentido do rito do exorcismo dentro do batismo. Não é expulsar o demônio como se houvesse uma entidade naquela pessoa que está sendo expulsa, não. Mas é expulsar o demônio ou repelir o demônio no sentido de dizer aquela pessoa agora não vive mais a partir da lógica do mundo, de Satanás e do demônio. Mas renunciando ao demônio, a Satanás e às obras do demônio, aquela pessoa batizada vai agora viver a partir da graça de Deus, né? E essa graça de Deus, a gente crê, rebate e anula a força do demônio, ou seja, a força de tudo aquilo que se opõe a Deus, né? Esse é o sentido, portanto, do exorcismo dentro do rito do batismo. No capítulo 15º, nós vamos ter o trecho do Catecismo Romano em que nos fala sobre a oração, sobretudo a partir da oração do Pai Nosso. Comentando a sexta petição, e não nos deixeis cair em tentação, o texto do Catecismo vai fazer uma longa catequese sobre a questão da tentação e o modo de vencê-la, né? Então esse trecho vai ser um pouco longo, mas vamos acompanhá-lo. Então o texto diz, da sanha do demônio contra os bons. Mas coisa é averiguada que, então, o inimigo do gênero humano mais se esforça em usar contra eles todas as astúcias, em lhes assestar todas as baterias e cercá-los de todos os lados. Isso dá motivo para temer que, mudando de resolução, venham eles a titubear e a reincindir nos antigos vícios, e se tornem muito piores do que antes eram. Com toda razão, se lhes aplicaria aquele princípio do príncipe dos apóstolos: melhor fora não terem jamais conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo voltarem atrás e afastarem-se da santa lei que lhes foi ensinada. O texto está falando aqui então da tentação. Aqueles que aderiram a Cristo, no entanto, sofre os ataques do inimigo do gênero humano, que se esforça, né, para nos afastar de Deus. E perigo seria reincindir nos vícios, voltar à vida velha e se afastar da graça de Deus, né? Então, o texto chama atenção a isso. Então, nós vemos aqui a ação do demônio no sentido de tentar, da tentação, portanto, que é feita àqueles que buscam, né, a Deus. O texto continua falando: este é o motivo porque Cristo nosso Senhor nos mandou recitar a presente petição, que é rezar, né? Não nos deixeis cair em tentação. Devemos todos os dias encomendar-nos a Deus, implorar a sua paternal proteção e assistência, não tendo a menor dúvida de que, se nos desamparasse o favor divino, ficaríamos presos nos laços do mais ardiloso inimigo. De mais a mais, não foi só na oração dominical que ele nos ordenou pedir a Deus não nos deixasse cair em tentação, mas também naquelas palavras que dirigiu aos santos apóstolos pouco antes de sua morte. Embora dissesse que todos estavam limpos, lembrou-lhes essa mesma obrigação: rezai para não cairdes em tentação. Como o demônio, nosso inimigo, lança os homens a cada instante em tantos perigos dessa natureza, recorram eles a Deus, que unicamente pode conjurá-los, e peçam com toda insistência: não nos deixeis cair em tentação. Então, o catecismo continua ressaltando, né, diante dos laços ardilosos do inimigo, rezar para não cair em tentação, não cair no pecado. E o texto continua: dos perigos em que vivemos. Então, o texto vai falar da tentação que vem por três meios. A concupiscência, o próprio eu, vem dos demônios e vem do mundo,
né? Então, por parte da má concupiscência. Por isso mesmo, devemos, os párocos, falar ao povo fiel das lutas e perigos a que assiduamente nos achamos expostos, enquanto a alma viver em corpo mortal, e de todos os lados nos assediarem a carne, o mundo e o demônio. Então, da onde vem a tentação? Da carne, do mundo e do demônio. A bem dizer, tão variados são os golpes, tão imprevistos os assaltos, que muito difícil será escapar alguém sem graves ferimentos. Né? Então, por vezes somos feridos pelo pecado. No entanto, devemos nos voltar sempre a Deus e buscar a sua graça para essa luta, né, contra a tentação. E aí, o texto vai falar da tentação que vem por parte dos demônios. Então, além desses inimigos que moram e vivem conosco, sobejam aqueles assanhados inimigos dos quais dizem a Escritura: nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos nas alturas. Então o texto vai nos falar da luta contra os demônios. E em que consiste esta luta? Consiste na luta contra a tentação, que deles nos vem. O texto continua falando, então, e fala do demônio como poderosos no seu ódio. Aos combates interiores, acrescem de fora os ataques e investida dos demônios, que não só nos agridem de frente, como também se insinuam com tanto disfarce em nossas almas, que mal podemos acautelar-nos contra eles. Então, o texto fala das tentações que vêm da concupiscência, do próprio eu. E aí fala dessas tentações que vêm de fora, que vêm do demônio. No entanto, essa tentação que vem de fora do demônio, ela acontece aonde? Na alma. Né? Chamam-lhes o apóstolo príncipes, pela eminência de sua natureza, pois em virtude de seus dotes naturais sobrepujam aos homens e às demais criaturas sensíveis. Chama-lhe também potestades, porque são superiores, já pela própria natureza, já pelo âmbito do seu poder. Dá-lhes o nome de dominadores deste mundo tenebroso, porque não governam o mundo formoso e luminoso, quais são os bons e justos, mas antes o mundo confuso e tenebroso, que se compõe daqueles que, obcecados pelas imundas trevas de uma vida dissoluta e criminosa, se comprazem em seguir ao demônio príncipe das trevas. Então aqui o texto comenta esses modos pelos quais a palavra de Deus fala, né, dos espíritos malignos, dos demônios, com príncipes e potestades, para ressaltar a sua força. A força, portanto, da tentação que vem a nós da parte deles, né? Então, para falar da força da tentação. E usa o termo dominadores deste mundo tenebroso. E aqui é interessante o que o catecismo diz. Eles não governam o mundo que é bom e os justos. Eles governam o mundo dito tenebroso, porque governam tão somente aqueles que se comprazem em segui-los, né? Que vivem uma vida dissoluta e criminosa. Então, veja, o demônio não domina o mundo enquanto criação de Deus, mas domina o mundo no sentido daqueles que se deixam dominar por ele através do pecado. Né? Então, isso é muito interessante o que o texto diz. Diz igualmente que os demônios são espíritos malignos, pois, havendo malícia da carne, há também uma malícia do espírito. A malícia carnal provoca o apetite dos gozos e prazeres sensuais. A malícia espiritual consta dos maus desejos e paixões desregradas que empolgam as potências superiores da alma. E aqui está falando da dimensão da razão. Né? Então, como se há os prazeres carnais que são mais no sentido sensorial, de prazeres sensoriais, mas há também a malícia espiritual que vem da própria razão, uma razão distorcida para o mal. Né? É, pois, tanto mais funesta do que a outra, quanto mais nobre e elevada é a razão e a inteligência. Como a malícia de Satanás visa, sobretudo, privar-nos da herança celestial, por isso é que o apóstolo especificou nas alturas, donde devemos inferir que são grandes as forças de nossos inimigos. Inflexível a sua coragem, cruel e imenso o seu ódio contra nós, que nos movem uma guerra contínua, de sorte que nem paz nem trégua podemos fazer com eles. Então a gente pode falar dessa malícia espiritual que nos vem, portanto, enquanto tentação do demônio, o sentido do orgulho, da soberba, né? de tomar decisões bem
decididas racionalmente em vista do mal, dos próprios interesses, né? Então, essa distinção de malícia e de malícia carnal, no sentido então somente dos prazeres sensíveis, sensoriais, de outras malícias espirituais, porque são tentações que atingem a inteligência e a vontade humana, né? Então, está o texto aqui falando dessas diferentes formas de tentação. E continua o texto falando dos demônios como firmes na sua arrogância. A que ponto vai a sua arrogância? Bem o mostra aquela palavra de Satanás referida pelo profeta: hei de subir até o céu. E de fato, acercou-se dos primeiros homens no paraíso, investiu contra os profetas, chegou-se aos apóstolos para os joirar como trigo, conforme dizia nosso Senhor no Evangelho. Não se deixou de se pôr na presença do próprio Cristo nosso Senhor. Dessa infrene cobiça e obstinada astúcia do demônio nos fala São Pedro naquela passagem: o demônio, vosso inimigo, anda em redor como um leão a rugir, buscando a quem devorar. Então esse parágrafo nos fala que o demônio tentou a todos, desde os primeiros homens no paraíso, também os profetas, também os apóstolos, e o próprio Cristo foi tentado. Então, olha a arrogância, né, dos demônios. É isso que o texto está dizendo, que tentou a todos, né? E ele está o inimigo está em redor, buscando a quem devorar. Note que aqui o texto está falando de tentação. Até então, sempre o demônio agindo no sentido de nos tentar. O texto continua falando dos demônios enquanto numerosos, tremendo pelo seu número. Além disso, Satanás não é o único que tenta os homens. Muitas vezes os demônios se congregam para investir contra o indivíduo. Assim o confessou aquele demônio, a quem Cristo nosso Senhor perguntara pelo nome. Portanto, respondeu: meu nome é Legião. Era na verdade um tropel de demônios que havia atormentado o pobre homem. E de outro demônio está escrito: toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando fazem ali a sua morada. Esse texto do Evangelho, que é uma metáfora, como nós vimos, que nos fala justamente daquele que não cuida no seu caminho, ele é capaz de cair em vícios piores ainda do que ele tinha, né? Então, o sentido aqui dos demônios que são numerosos, para nos alertar contra a força da tentação que por vezes nos vem, né? Então, isso é importante ter presente. O texto traz um corolário. Por que os maus não são tentados? Muitos julgam que tudo não passa de imaginação, só porque de modo algum experimentam em si mesmo as tentações e ataques dos demônios. Todavia, não admira não sejam tais pessoas acometidas pelos demônios, uma vez que se entregaram a eles de própria vontade. Não possuem piedade, nem caridade, nem virtude alguma, própria de um cristão. Daí nasce estar inteiramente no poder do demônio, e o demônio não precisa valer-se das tentações para as derribar, desde que consentiram espontaneamente em lhe dar morada no coração. Ou seja, aqueles que já estão no mal não são tentados pelos demônios, porque eles mesmos já se colocaram no caminho do mal. É isso que o texto diz. Entretanto, os que se consagram a Deus e levam na terra uma vida toda celestial, são por isso mesmo atingidos mais do que todos pelos furores de Satanás, que nutre contra eles um ódio implacável e lhes arma ciladas a cada instante. A história sagrada está cheia de exemplo relativo a santos varões que ele derribou, ou seja, que ele derrubou por violência e traição, não obstante terem lutado corajosamente. Adão, Davi, Salomão e outros mais, que seria difícil enumerar, sofreram violentos ataques e pérfidas traições do demônio, e que a mera prudência e força humana não pode resistir. Então o texto aqui está falando do quê? Da força da tentação. Os furores de Satanás expressam a força da tentação. Adão, Davi e outros que sofreram violentos ataques e traições do demônio, isso aqui se refere à força da tentação que eles também caíram, que eles também sofreram. Adão, caiu, Davi cometeu um pecado horrível que a Escritura nos conta. Também Salomão, a Escritura não esconde os pecados, dos nossos pais, dos nossos antepassados. Então, eles caíram,
foram derribados, né, caíram pela força, né, do demônio, no sentido da força da tentação com o qual foram tentados. Então o texto aqui está falando da força da tentação. Sendo assim, quem poderia julgar-se seguro se contasse somente com seu próprio resguardo? Com piedade e pureza de intenção, pois devemos pedir a Deus, não permita sermos tentados além do que podem as nossas forças. E nos faça, antes, tirar alento da própria tentação para podermos resistir com firmeza. Então, aqui o texto continua incentivando a rezar, pedindo a graça de Deus para não cair em tentação. O texto continua falando sobre os limites da tentação. Neste ponto, devemos também acossorar os fiéis se alguns, por covardia ou ignorância, ficam trânsidos com o poder do demônio, para que na tormenta das tentações se lhe acolham ao porto seguro desta petição. Então o texto vai lembrar, não, os demônios, a força da tentação dos demônios tem um limite, né? Malgrado o seu grande poder e obstinação, o seu ódio mortal contra o gênero humano, o demônio não pode tentar-nos e importunar-nos com a força ou pelo tempo que ele queira, pois toda a sua influência é regulada pela vontade e permissão de Deus, ou seja, há um limite na tentação, né? Disso temos em Jó o exemplo mais conhecido. Não tivesse Deus dito ao diabo a seu respeito, tudo quanto ele possui está em suas mãos, não poderia Satanás tocar em nada que fosse dele. Todavia, se o Senhor não tivesse acrescentado, só não estendas tua mão contra a sua pessoa, um único golpe do demônio teria fulminado, juntamente com seus filhos e todos os cabedais. A tal ponto está ligado o poder dos demônios que, sem a permissão de Deus, não poderiam sequer entrar nos porcos de que falam os evangelistas. Então, o texto aqui toma o exemplo do Evangelho, né, no qual Jesus permite, naquele episódio que nós já comentamos, em vídeos anteriores, permite, né, o demônio ir para os porcos, né, teoricamente, falando com aquele homem que está fora de si. Então, houve uma permissão ali de Jesus para aquele fato que culminou na cura daquele homem, né? Então, para dizer, tudo está sob o domínio de Deus. Deus não nos permite sermos tentados além das nossas forças. Os demônios também não podem nos tentar além daquilo que é permitido por Deus e que é próprio da própria natureza humana. Num lugar da carta, se não me engano, na carta de Tiago, mais à frente nós vamos comentar, quando voltarmos a falar das tentações, o texto da Sagrada Escritura nos diz que Deus não permite que o ser humano seja tentado acima das suas forças. Então é importante ter isso presente. O demônio tenta para o mal. É para o mal a tentação dos homens, quando estes são induzidos ao pecado ou à ruína espiritual. Nisso vai um mister próprio do diabo, que tenta os homens com o fito de enganá-los e perdê-los. Por isso a Sagrada Escritura lhe chama simplesmente o tentador. Também a tentação nos vem pela rebeldia da concupiscência por meio dos maus, né? Em tais tentações, ele ora produz em nós uma rebelião interior, valendo-se dos apetites e inclinações de nossa alma, ora nos persegue exteriormente, lançando mão de fatores extrínsecos fora a nós, uns favoráveis para nos levar à soberba, quando acontecem coisas boas, somos elogiados, o risco da soberba, né? Outros prejudiciais para nos tirar a coragem. Às vezes dispõe também de homens perdidos, como seus emissários e batedores. Então aqui o texto fala de tentações que nos vêm de fora através de pessoas, seja, né, lançando mão de coisas favoráveis e que pode nos levar, por exemplo, à soberba, seja também nos prejudicando, pessoas que nos fazem o mal, né, e assim nos prejudicam e também nos levam a um tipo de tentação. Então, às vezes, dispõe de homens perdidos como seus emissários e batedores, entre os quais se destacam os hereges, que sentados na cadeira da pestilência lançam por toda parte a semente mortífera de suas perversas doutrinas para fazerem ruína completa dos fracos e vacilantes. O risco, né, de fazer-nos desviar da fé. Então, a ação aqui, né, do demônio que vem a partir de outras pessoas, né? A tentação que vem a partir de outras pessoas. Sentido básico desta petição. Aqui é importante, quando falamos dessa tentação que vem de fora a partir de outras pessoas, é porque elas se deixaram, né, também
mover pela tentação do diabo. Não as pessoas boas, às vezes as pessoas, por exemplo, né, querendo fazer algo favorável a nós, nos lançam um elogio. A pessoa ali não está sendo instrumento do diabo no sentido de que o diabo está agindo nela para nos enganar. Às vezes a pessoa está na boa intenção, nos elogia, mas o modo como a gente acolhe aquele elogio pode nos levar à soberba, né? Então, veja, não é o demônio que está lá fazendo a pessoa nos elogiar para nos desviar. Não se trata disso, né? Mas usa daquela ocasião em nós para nos levar à soberba. Ou às vezes através de pessoas, né, perdidas, diz ali o texto, pessoas que cederam à tentação do diabo, né, e porque caíram em tentação de fazer o mal, nos fazem o mal. E podem nos levar a, diante do mal que nos é feito, nos fazer também sucumbir ao mal, né, ao pecado. O texto continua falando do sentido básico desta petição. Por isso devemos pedir em geral o auxílio de Deus em todas as tentações e rezar de modo particular todas as vezes que formos tentados. Lemos nas Escrituras que Davi assim procedia em quase todas as espécies de tentação. Contra a mentira rezava assim: não tirei jamais da minha boca a palavra da verdade. Nas tentações da cobiça, inclinai o meu coração para os vossos preceitos e não para a avareza. Contra as vaidades desta vida e as seduções da má concupiscência, usava a oração seguinte: desviai os meus olhos para que não vejam a vaidade. Pedimos, portanto, a graça de não cedermos aos maus apetites, de não arrefecermos na luta contra as tentações, de não nos arredarmos do caminho do Senhor, de conservarmos a igualdade e a constância de ânimo, tanto na desgraça como na ventura, na desgraça ou quando as coisas estão indo bem, que nenhuma parcela do nosso ser careça da proteção de Deus. Instamos, afinal, que ele esmague a Satanás debaixo de nossos pés. E o que significa esmagar a Satanás debaixo de nossos pés? Significa nos dar a graça de vencer a tentação e não cair no pecado. Venha a tentação de onde vier, venha do próprio eu, venha do mundo, venha do demônio, não importa. Nós não somos tentados acima das nossas forças, mas devemos pedir a graça de Deus para que, com a graça de Deus, sejamos capazes de vencer, né, a tentação e não cair no pecado. Depois, o texto do Catecismo vai dar algumas sugestões práticas para vencer o demônio. Quais? Desconfiar da própria suficiência, ou seja, nós não bastamos a nós mesmos, precisamos da graça de Deus. Entregar-se à bondade divina. Fitar os olhos em Cristo, que venceu o demônio. Como Cristo vence o demônio? Não caindo no pecado. Pensar no triunfo de Cristo, na vitória de Cristo, na salvação que ele nos dá. Usar os meios conducentes para isso. A oração, né? As práticas penitenciais, né? Usar os meios que nos são dados. Pedir forças a Deus e almejar o prêmio das vitórias, né? Que é a salvação. Vamos comentar algumas destas tão somente. Fitar os olhos em Cristo, vencedor do demônio. Por seu lado, devem os fiéis considerar qual é o chefe que lhes assiste nas tentações dos inimigos, a saber, Cristo nosso Senhor, que nessa luta já alcançou a vitória. Ele já venceu o demônio, no sentido de que ele não sucumbiu, né, às tentações. Ele, em pessoa, venceu o demônio. Ele é o mais forte, que atacou e prostrou o inimigo armado, a quem subtraiu as armas e os despojos. A respeito da vitória que ele alcançou sobre o mundo, diz São João no Evangelho: tende confiança, eu venci o mundo. No Apocalipse é chamado o leão triunfante, que saiu como vencedor para vencer. Então, se o diabo é como um leão a rugir, que nos tenta, Jesus é o leão da tribo de Judá, que venceu. Porque pela sua vitória deu aos seus seguidores a possibilidade de também triunfarem. A epístola do apóstolo aos Hebreus está cheia de vitórias obtidas por santos varões que pela fé venceram impérios, fecharam a boca dos leões e outras coisas mais, ou seja, venceram, perseveraram na fé. Então aqui a gente vê que a vitória é sobre a tentação e o pecado, e é assim que se vence o demônio. A luta e a vitória contra o demônio é uma luta e uma vitória contra a tentação e o pecado, em outras palavras.
Pensar nos triunfos de Cristo. Essas façanhas que lemos nas Escrituras devemos levar-nos a pensar nas vitórias que todos os dias alcançam em lutas internas e externas contra os demônios. E aqui lembrando, lutas internas são as lutas contra as próprias tentações e externas são as lutas contra as situações, contra pessoas, né, que por vezes cederam ao mal e que nos causam o mal e assim também nos tentam, né? Então, devemos todos os dias alcançar em lutas internas e externas contra os demônios as pessoas animadas de verdadeira fé, esperança e caridade. São vitórias tão numerosas e brilhantes que, se nossos olhos pudessem percebê-las, teríamos a convicção de que não acontece outra coisa no mundo com mais frequência e grandeza do que senão essa vitória, né? A derrota dos inimigos que atacam tais pessoas se referem às palavras de São João: eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece dentro de vós, porque vencestes o maligno. E essa vitória sobre o maligno é uma vitória sobre a tentação e o pecado. Usar os meios, né? O demônio naturalmente não é vencido por conducentes meios de vadiagem, de sonolência, de bebedeira, de glutoneria, de luxúria. Não, desse jeito não se vence o demônio, não se vence, né, o pecado. Pelo contrário, se está no pecado. Mas tão somente como se vence o demônio: pela oração, pelo trabalho, pela vigilância, pela abstinência, pelo domínio de si mesmo, pela castidade. Diz uma passagem da Bíblia citada anteriormente: vigiai e orai para não entrardes em tentação. Ora, quem usa destas armas para lutar, afugenta os inimigos, pois o demônio foge daqueles que lhe fazem resistência. Considerando, porém, as vitórias dos santos que acabamos de referir, ninguém presuma de si mesmo, ninguém tem a vaidosa confiança de poder resistir por si mesmo às rijas tentações e ataques do demônio. Tal vitória não é mérito da nossa natureza, nem obra da fragilidade humana, mas, né, é graça de Deus. Por isso, pedir forças a Deus. As forças para vencermos o demônio e seus apaniguados nos são dadas por Deus, que faz de nosso braço um arco de bronze. Por sua bondade é quebrado o arco dos fortes e os fracos são cingidos de força. Ele nos dá a defesa da salvação e nos sustenta com a sua direita. Aparelha nossa mão para o combate e nossos punhos para a guerra. Ou seja, é a graça de Deus, né? Os sacramentos, a palavra de Deus, né? Tudo isso é a força de Deus, a graça de Deus em nós para vencermos o demônio, né? Então aqui nós vemos que essa luta contra o demônio é uma luta, por fim, contra o pecado e a tentação. O capítulo 16 vai falar da 7ª petição do Pai Nosso: mas livrai-nos do mal. E o texto diz: no sentir de São Cipriano, se tivermos alcançado o objeto desta petição, nada mais nos resta pedir. Isso é o ápice, né? Não cair no mal e, consequentemente, estar no bem. Pois, desde que pedimos a proteção de Deus contra o mal e realmente a conseguimos, ficamos livres e garantidos contra todas as tramas que o demônio e o mundo nos possam preparar. Logo, sendo esta petição de tanta importância como acabamos de afirmar, deve o pároco esmerar-se na maneira mais perfeita de explicá-la aos fiéis cristãos. No entanto, esta petição difere da anterior, porque numa pedimos a preservação da culpa, né, não cair em tentação, e na outra pedimos a libertação do castigo, né, do mal. Então a diferença, né, não deixeis cair em tentação para livrar-nos do mal. Uma, diz o texto aqui do Catecismo, nós pedimos para não cair na culpa, né, nos preservar, portanto, da culpa, e a outra para nos livrar do castigo e do mal. Maneiras de fazê-la: pedir livramento dos males, mas subordinando sempre a glória de Deus, subordinado à glória de Deus, não confiando apenas nos recursos humanos, né? Então, essa é a dica do catecismo. Sim, pedimos que o Senhor nos livre dos males, não do mal, porque o mal é afastamento de Deus. Dos males são situações da vida, sofrimentos. A gente pede que o Senhor nos livre, né? Mas subordinado à glória de Deus, à sua vontade, em última instância, e não confiando somente nos recursos humanos. Pois o texto ali do catecismo vai falar do demônio como o mal. O demônio é o mal.
autor do pecado. Pela doutrina de São Basílio Magno, São João Crisóstomo e Santo Agostinho, dizemos que o demônio é mau, principalmente por ser ele a causa da culpa dos homens, isto é, da sua queda e pecado. Por vezes, o demônio é também instrumento de castigo. Deus se serve dele como seu instrumento para castigar os malvados e criminosos, pois Deus é quem manda aos homens todo o mal que eles sofrem em consequência do pecado. Então aqui é interessante, né? Deus manda o mal em consequência do pecado. Não é Deus que está mandando o mal diretamente, mas em vista do pecado, por escolha do pecado, a consequência disso é o mal. Por isso dizem as Escrituras: acontecerá alguma desgraça na cidade que não seja por disposição do Senhor? E no outro lugar: eu sou o Senhor e não há outro, que forme a luz, produza as trevas, faz a paz, estabeleça a correção. Deus é a origem de tudo, né? De tudo. Então, num certo sentido, aqui também do mal, mas não no sentido direto, mas no sentido da consequência daqueles que optaram pelo pecado, né? Então, a consequência do pecado é a morte, é o afastamento de Deus, e nesse sentido, o castigo, a pena. Depois o texto continua falando do demônio e do seu ódio contra os homens. Dizemos também que o demônio é maligno, porque nos promove uma guerra sem tréguas e nutre contra nós um ódio de morte sem lhes termo feito injúria alguma. Muito embora não consiga prejudicar-nos, enquanto formos protegidos pelo escudo da fé e inocência, ele todavia não cessa nunca de tentar-nos com males de fora e atormentar-nos por todos os meios que tiverem ao seu alcance. Por isso é que pedimos a Deus nos livre do maligno. Então aqui fala da fúria do demônio contra nós, né? O seu ódio contra o ser humano. Então ele faz guerra contra nós. E o que é essa guerra contra nós? Tentar-nos com males de fora, seja de situações ou de pessoas que cederam, né, à tentação, caíram no pecado, se tornaram más e nos prejudicam de fora, seja das tentações interiores. Os demônios nos atormentam com os meios que estão ao seu alcance. A tentação interna a nós e o mal que vem de fora, né? Através de situações e pessoas. É isso que o texto diz, né? Instigador para o mal, eles instigam para o mal. Dizemos, porém, do mal e não dos males, porque atribuímos ao maligno, como seu autor e instigador, todos os males que nos afligem os nossos semelhantes. Donde se segue que não é propriamente contra o próximo que devemos melindrar-nos. Todo o nosso ódio e indignação deve recair sobre o próprio demônio que instiga os homens a praticarem o mal. Então, o texto está falando do demônio que nos faz o mal, através de pessoas. Por quê? Porque essas pessoas cederam à tentação e caíram no pecado, e assim nos fazem o mal. Mas, o que diz o texto, isso é interessante, o nosso ódio não pode ser contra o próximo que nos faz o mal, né? Mas contra o próprio demônio que os instigou a praticar o mal. Isso é interessante do texto, né? A pessoa, na sua essência, ela é sempre, né, de uma dignidade imensa. O nosso ódio não pode ser contra o outro. Mesmo aquele que nos faz o mal, devemos amá-lo, né? Ou seja, não fazer o mal a ele. O nosso ódio é contra aquilo que lhe instiga a fazer o mal, né? É contra o pecado. O nosso ódio é contra o pecado, é contra o mal, não contra as pessoas, né? Não contra as pessoas. Portanto, se o próximo te ofender com alguma coisa, quando fizeres oração a Deus, nosso Pai, pede-lhe não só que te livre do mal, isto é, das ofensas que o próximo te faça, mas também que salve o teu próprio semelhante das garras do demônio, por cuja malícia os homens são levados à prevaricação, né? Ou seja, rezar pelo outro, mesmo por aquele que nos fazem o mal, porque eles cederam à tentação, né? Caíram no pecado, né? Então, nosso ódio não é contra ele, não é contra as pessoas, mas é contra o mal que elas fazem, instigados, né, pelo demônio. Bem, isso é tudo que está no Catecismo Romano, né? E a gente vê uma longa catequese sobre a tentação. O que podemos dizer como conclusão? Bem, o Catecismo Romano atesta a existência do diabo e dos demônios como criaturas espirituais boas que, no entanto, caíram. E, de novo, sem dizer como caíram, né? Atesta que o diabo e os demônios atuam para afastar o ser humano de Deus através das tentações. Eles nos tentam, né?
trata em um longo capítulo sobre as tentações e os modos de vencê-las, como meio de vencer o demônio, a exemplo de Cristo, por graça de Deus. E essa vitória sobre o demônio é a vitória sobre o pecado, sobre as tentações e o pecado. Portanto, o catecismo atesta a ação do demônio de modo interno e externo como tentação. De modo interno, as tentações que vêm a nós internamente. De modo externo, através de pessoas que foram tentadas pelo demônio e nos causam o mal. Então é assim que o demônio age externamente contra nós. Não diretamente, a não ser diretamente é a tentação. Externamente, eles agem através de pessoas que, no entanto, cederam à tentação e assim estão em pecado e por isso fazem o mal e fazem o mal que nos atingem. E assim também causam em nós outro tipo de tentação, tentação que também vem de fora, né? Então, é assim que o texto nos fala da ação do demônio. E aí é interessante a gente observar que o Catecismo Romano nada diz sobre qualquer outra forma de ação física ou direta do demônio, tal como, por exemplo, vai se falar posteriormente em infestação, obsessão, malefício, feitiço, possessão. Nada. O Catecismo Romano não fala nada sobre estas coisas. Nesse sentido, o Catecismo Romano parece corroborar e estar de acordo com aquilo que é de afirmação dogmática, conforme nós vimos no vídeo anterior, quando falamos do Denzinger, e aquilo que nós podemos perceber como afirmações dogmáticas da Igreja sobre o demônio. Tão somente que eles existem, né? Existência de seres espirituais que se corromperam, sem falar como, a Igreja oficialmente não diz o que foi o pecado dos anjos, fala da atividade dos demônios como ação de tentar o ser humano, tão somente, e nada mais se diz dogmaticamente sobre qualquer outra forma de ação do demônio, tais como foi aqui linkado, né? Elencado, infestação, obsessão, malefício, feitiço, possessão. O Catecismo não fala nada, nem dogmaticamente a Igreja nunca disse nada sobre tais aspectos, né? Bem, assim nós concluímos o Catecismo Romano. Posteriormente vamos falar sobre o Catecismo de São Pio X, né? Óbvio, mais para frente falaremos sobre isso que teologicamente vai ser desenvolvido, sobre infestação, obsessão, malefício, mas já percebendo que dogmaticamente a Igreja não disse nada, o Catecismo Romano não ensina nada sobre essas coisas, né? A única coisa que se ensina de modo oficial, dogmático e no catecismo é a existência desses seres espirituais que nos tentam de modo, né, inoportuno, se assim a gente pode dizer, e nada mais. E nada mais. Próximo vídeo abordaremos o Catecismo de São Pio X. Curta, compartilhe e continue nos acompanhando em nosso curso O Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os Fatos.